Boa noite a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do Corfcast. Estamos de volta depois de um intervalo bastante grande e hoje connosco temos aqui a Ana Fortuna. Para o episódio número 3 só poderíamos ter a já lendária número 3 do Clube. Ana, como é que estás? Tudo bem? Tudo ótimo, sim. Sempre está, como se dizer. Olha, para o primeiro tópico eu tinha aqui, passados 14 anos, o que é que achas de me teres trazido para a modalidade? Bem, então voltando agora aqui um bocadinho atrás, isto depois da Carla e do Vasco Condado, que são aqui duas lendas do corfball, isto viria, parece aqui um bocadinho já meio desilusão para os nossos espectadores, mas espero não desiludir ninguém. Respondendo à tua pergunta de 14 anos, isto no fundo foi aqui um percurso, tu disseste 14 anos, eu já estou na modalidade há 18, tive aqui vários interregnos pelo mês. Fizeste as contas aos 14 assim, foi tirando não, esse... foi os 14 que eu estou na modalidade, foste tu que me trouxeste para aqui, não é? Sim. E tu estás arrependida? De te trazer? Sim. Não, aliás, tu é que estás arrependido por não ter vindo mais cedo. Olha, isso agora é que disseste bem. Enquadrando quem nos está a ouvir, portanto, o João conheceu a modalidade através de mim, portanto, eu já jogava e o João gozou-me constantemente na faculdade durante 2 anos consecutivos devido à modalidade que eu jogava, que era um bocadinho estranha, e quando foi experimentar o primeiro treino nunca mais saiu. Portanto, acho que a maior prova da minha conquista és tu, claramente. Sim, não sei se te orgulhas ou não, não é isso? Pronto, a verdade é que eu estou cá, não é? Mas pronto. Olha, uma das críticas que tivemos nos últimos episódios, críticas construtivas dos nossos milhares de fãs, foi eu não ter apresentado as pessoas que vinham cá. Tenho aqui só para termos referência, depois corrijo-me se eu estiver errado. Acho que começaste a jogar por volta de 2006 no já extinto Odivelas Futebol Clube, não era? Era a secção de corfball do Odivelas Futebol Clube, e depois já passaste pelos Bons Dias, Carnaxide e no KPLX, onde ficaste depois até agora. Assim, em termos competitivos, tens 2 participações europeias, uma pelo Carnaxide e outra pelo KPLX, e 2 medalhas de bronze no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, isto falando assim de alto rendimento. Neste momento a Ana é no KPLX, é a nossa coordenadora da academia, portanto, normalmente os vídeos que podem ver no Instagram das atividades de demonstração que fazemos, ou das aulas aos mais novos, a Ana é que cura nessa área, e também é treinadora da equipa C, treinadora adjunta, conjunto com o Tomás, e jogas na equipa B. É isto. Está tudo... Falei alguma coisa? Não falhaste nada. Aliás, eu estou neste momento a pensar, quando tiver uma próxima entrevista de emprego, se for necessário, levo-te para fazer exame. Sim. Vou fazer a apresentação. Corfolística, não é? Vou fazer a apresentação. Conta-me um pouco deste Odivelas Futebol Clube. É um clube, infelizmente, que já não existe. É um dos clubes que foi fundado na década de 2000. Eu creio que foram, sem ser clubes que se transformaram, se não estou aí, depois alguém que me corrija, foram 3. Foi o Odivelas, foi o LAC e foi o KPLX. O LAC e o KPLX ainda existem, portanto o KPLX está aqui na origem deste podcast, e o LAC acabou depois de se fundir com o Clube Corfball de Oeiras, que numa altura que deixou de existir, portanto ainda vem a base desse clube, ainda existe. Mas o Odivelas não, certo? Como é que isto começou? Como é que chegaste aqui? E o que era o Odivelas Futebol Clube? Bem, para te responder com 100% de certeza a essa pergunta, a melhor pessoa para te perguntares era a Silvia Silva, que foi a treinadora do Era a fundadora, não é? Desta secção. A fundadora, sim, eu penso que sim, e a Cláudia Fonseca, que também está lá desde a sua origem, e a Ana Correia, que na altura também eram as duas as treinadoras, pelo menos quando eu ingressei no Odivelas Futebol Clube, que indiretamente através da Silvia. Tínhamos aqui uma pessoa em comum e que foi ela que mudou para a modalidade, mas não, portanto, não foi um dos clubes originais, portanto foi exatamente isso que tu disseste, era um clube que já existia e que alguém contactou o clube para formar o núcleo. Não sei responder essa pergunta. Na altura eu só me interessava mais por jogar, por ir lá de vez em quando correr um bocadinho, lançar as minhas bolas. Acabei com a parte... Mas tu estás desde o início, não? O clube já existia há muito tempo? Já existia. Okay. Na altura com 2 atletas também que iniciaram nas Doroteias, que era o
o Pedro, que está agora no UCRAN, o Nuno Cruz. Pedro Fernandes. Exatamente, Pedro Fernandes, que vieram, e o Nuno, que vieram das Doroteias, e depois é o José Santos, que está agora no selecionador do Sub-15 e que também já está em modalidade há muitos anos, a Cláudia Fonseca, que ainda joga, e dessa geração, pelo menos quando eu comecei a jogar, não me recordo mais de ninguém que esteja ainda no ativo. Já foi há uns bons aninhos atrás, mas não, pronto, foi um clube que começou, lá está, através do Odivelas, e que quando o Odivelas abriu falência, pronto, acabou no de corfball, acabou no futebol. Foi tudo assim. O Odivelas era o clube onde eu ainda fiz 2 treinos no final de uma época, não é? Exatamente. Tinha um torneio bastante chique, também participei 2 vezes no relevado do campo de futebol, não era? Ao ar livre, que era espetacular, que também pronto, deixou de existir. Mas depois, a verdade é que depois quando eu acabei por entrar, já não havia o Odivelas, acabou por se fundir com os Bons Dias, que nessa altura também tinham sido divididos basicamente em 2. Houve gente que foi para o Sporting Clube Portugal, criar a secção de corfball, e depois houve pessoas que não foram e ficaram nos Bons Dias, e acabou por se fundir o Odivelas com os Bons Dias, porque também vocês treinavam, também era em meio campo, não era? Era no mesmo pavilhão. Nós tínhamos o campo inteiro da Ramada, portanto tínhamos as mesmas da Ramada, sim. Que os Bons Dias, e treinávamos exatamente no mesmo espaço, sim. Sim, nós depois com o Odivelas tínhamos as instalações do Odivelas Futebol Clube, quando lá está para os torneios, e ainda tivemos a carrinha do Odivelas Futebol Clube, quando ainda fomos jogar à batalha. Lembro-me de ter ido jogar à batalha um ano. Portanto, no ano em que eu joguei ainda fomos à batalha, íamos na carrinha do Odivelas Futebol Clube com o equipamento. Fizemos uma taça de Portugal, fomos à final de uma taça de Portugal também, em que a malta do futebol nos emprestou os fatos de treino, portanto os fatos de treino para podermos ir a representar o clube, porque o Odivelas só tinha os equipamentos de futebol. Posso dizer que foi no Odivelas que eu pela primeira vez fui cromo da caderneta, porque o Odivelas Futebol Clube tinha tinha uma caderneta de cromos? Sim, é daqueles da Panini mesmo, só não era o brilhante. O único brilhante era o símbolo do Odivelas, mas os jogadores que jogavam corfball naquela época, como pertencíamos ao Odivelas Futebol Clube, pertencíamos a essa... Também apareceu na caderneta. Isso é fantástico. Isso tens isso em algum lado? Eu acho que tenho que procurar muito bem, mas eu acho que tenho. A Cláudia também deve ter isso completo, se calhar, não? Sim, completo eu apostaria que a Cláudia Fonseca tinha. Ela era para ter a secundária. Vai ter ser espetacular ver isso. Eu lembro que guardei o meu cromo, que eu na altura comprámos, e tinha o meu, tinha o da Joana e da Ana, era a Pisca. Ana Vilar. Sim. Portanto, posso dizer que já para além de croma, já fui caderneta, cromo da caderneta também. Cromo da caderneta. Não é para todos. Pronto, depois dessa temporada, não é? Nos Bons Dias, eu queria aqui falar sobre um tópico que tu tiveste, portanto, de Odivelas e Bons Dias, que acho que é uma coisa que às vezes é preciso ser falada, que é quem nunca teve lesões graves, muitas vezes não faz a mínima ideia do que é passar por esse processo, e quem muitas vezes passa por dificuldades e pensa que está sozinho porque vê pessoas que já tiveram lesionadas e que agora estão boas e nem consegue, às vezes é difícil perceber como é que... Existe uma solidão na lesão que, para quem já esteve lesionado, às vezes é difícil perceber, e tu tens tido algumas, para não dizer muitas, desafios nesse aspecto. E eu lembro-me, eu acho que estava no jogo em que tu fizeste a primeira ruptura de ligamentos nos Bons Dias, acho que me lembro que estavas a entrar na passada e torceste, entrar em campo. Não foi? Foi contra o Benfica. Mas acho que era bom partilhar um pouco disso, do que é que foi a experiência, também porque para quem está a passar com essas situações, saber que
não está sozinho nessas dificuldades, e também para partilhar um pouco dessa perspectiva obscura do desporto. O desporto de competição, ao contrário do que se diz, não dá muita saúde, não é? A atividade física dá saúde, mas o desporto de competição muitas vezes não é bem esse o caso. Como é que foi esse baque com essa lesão? Tu eras super atlética, super saudável, e de repente, numa situação de jogo completamente normal, aquilo virou o mundo do avesso, não é? Sim, isto aqui, essa ruptura do ligamento cruzado teve duas fases. Uma primeira fase, que foi essa que estavas a referir, que foi a ruptura parcial. Portanto, eu fiquei impedida de jogar, mas como o tendão não tinha feito a ruptura total, pediram para fazer fisioterapia, quando eu já tinha uma musculatura bastante boa, mas pronto, na altura nenhum médico me quis operar, então basicamente continuei e fiz aquelas que o médico me recomendou, portanto fiz as sessões todas de fisioterapia. Entretanto percebi que tinha que romper de vez o tendão para o problema ficar resolvido, e foi quando eu aí já estava no Carnaxide, sim, exato, foi no primeiro ano de Carnaxide, o Chico Amaral era o nosso treinador, em que na altura falei com ele que ele tinha passado por um processo parecido, igual, aliás, com a Carla e com a Joana Faria, que também tinham tido a Carla Antunes e a Joana Faria, que também tinham tido uma ruptura de ligamentos cruzados. Enfim, era jogar até romper para depois ser operado e fazer a recuperação. Portanto, isto foi assim que tu acabaste a caber nos bons dias, né? Tiveste a lesão, depois estiveste parado a fazer fisioterapia e depois fez a transição para o Carnaxide. Quando os bons dias naquela altura, para quem não sabe, acabou, não é? O clube acabou. Depois muita da malta que estava no Sporting, quando a secção terminou, voltou a criar, pronto, voltou a está-me a falhar a palavra. A recriar a secção dos bons dias de Corflão, né? com os existidos, e está aí em força, mas também houve um período que não existiu, que foi nessa altura que depois tu mudaste e eu também, né, para o Carnaxide. E já foi aí que então tu voltaste a jogar com a ruptura parcial, é isso? E depois deu logo no primeiro jogo contra o CCO, que pronto, fiz depois a ruptura total, e eu percebi o que é que tinha acontecido. Olhei logo para o Chico, Chico foi desta, agora que eu vou ser operada. E como tu disseste, isto aqui são vários processos, não é? Primeiro é o de tu aceitares o que é que te está a acontecer e o que é que isso muda na tua vida, porque para além de jogar corfball, sou professor de educação física, não é? Portanto, para além da parte atlética, há também a parte profissional, portanto, foi lidar com essa gestão emocional em primeira instância, portanto, da tua maturidade emocional para lidar com o problema, e depois a segunda fase, que é, ok, é isto, é assim, e quais é que são os passinhos que temos que cumprir para que isto seja o mais rápido possível, mas que tu recuperes bem, porque depois há ali uma fase em que tu estás numa fase inicial que temos ali um bocadinho de medo de voltar. Eu, como sou uma pessoa com um perfil bem um bocadinho ansioso, no início eu queria muito, mas estava sempre aquele medo depois do regresso por trás. Como disseste, é um processo muito individual, mas que faz mesmo diferença teres alguém à volta a dar, não a dar feedback positivo, né, mas a acompanhar o processo, a ir perguntando, a ir falando. O próprio atleta não se isolar, acho que é mesmo o mais importante. Portanto, se conseguir, se houver casos, porque há sempre casos na nossa modalidade parecidos com aquilo que nós já tivemos, de irmos falando, perguntando onde é que foram acompanhados, com quem é que fizeram a recuperação, o que é que sentiram, que dores é que tinhas. Portanto, acho que ir falando com quem está à tua volta ajuda imenso a superar isso. E neste caso tive a sorte do Chico, que era o meu treinador na altura, de ter passado pelo mesmo, e na altura quando falei com ele apresentou-me logo o Hermes, que entretanto amigos para sempre, porque tenho sempre lá a fazer as recuperações, que é o gabinete de fisioterapia do desporto.
muito, muito profissionais, portanto recomendo, e deixo aqui já agora devia passar aqui por baixo aquela parte da publicidade. Temos que mostrar este episódio, pode ser que ele dê qualquer coisa. Exatamente, deixa-se aqui um desconto para os jogadores do KPLX, mas sim, portanto ter conhecido portanto ter sido o Francisco ter ido comigo ao Ernesto, explicar quem é que era, portanto fazer essa ligação foi mesmo muito importante e decisivo depois para a recuperação, porque depois fui muito bem acompanhada, a minha cirurgia tive a felicidade de ter corrido tudo bem, portanto até hoje não voltei a ter problemas nesse joelho. Mas portanto sim, portanto, primeiro que tudo individual, portanto a tua maturidade emocional para lidar com a situação, não ter medo de pedir ajuda, de falar com os outros, de ir acompanhando o processo, apesar de ser muito individual e ser muito solitário, mas ir falando, partilhando experiências, sobretudo com quem já teve em situações parecidas. E depois é quando vens, depende muito do que é a tua vontade, né? Se queres vir para jogar, se queres vir para... Qual é a tua motivação para o desporto, né? Portanto, eu como sempre quis... Isso ajudou ou não? Claro que sim. Se eu não quisesse continuar a jogar, tinha de fazer outra coisa, tinha de dançar, tinha de fazer paddle, por exemplo. Não, mas se ajudou na recuperação teres esse objetivo de poder voltar ao campo. Sim. Tanto porque há toda uma parte que é um processo muito difícil, que é o corpo humano é uma coisa maravilhosa, mas tem coisas que nós só quando estamos em dificuldades que nos apercebemos que é, nós em 2 semanas perdemos toda a musculatura de um membro que esteja parado, não é? Sim. Como é que foi esse confronto com a realidade? Espera aí, eu agora nem consigo levantar uma perna, não é? Como é que foi esse confronto? O que acontece no início, não é? Acontece a toda a gente, mas como é que foi para ti essa sensação? Sim. O primeiro é sempre um choque. Primeiro porque tu não estás à espera que o teu corpo, que sempre fez tudo, de repente deixe de o fazer, não é? Portanto, eu lembro-me perfeitamente daquela primeira semana, como estava mais imobilizada, quando vou à primeira sessão de fisioterapia e me diz, levanta a perna. E eu, claro que levanta a perna, e depois olhar para a perna e a perna não se mexeu. O que é que está aqui a passar? Portanto, porque uma pessoa tem... não é? Porque uma pessoa, portanto, fez uma cirurgia a um ponto específico do joelho, mas de repente é a própria perna, não tem nada a ver com o joelho, a perna pode estar esticada, pode estar apoiada, que não reage a nada, não consegue fazer nada, é como se não existisse, não é? Essa parte inicial é muito frustrante, e lá está, e que dá alguma insegurança, dá-te mesmo alguma insegurança, porque tu pões em causa aqui uma série de coisas. Depois como por exemplo? Se vais voltar a ser o que eras, se vais voltar a conseguir jogar, se vais, aliás, antes disso se vais ser funcional, podes fazer dia a dia. Portanto, acho que a primeira parte é ser funcional, se vais conseguir correr, não é? Subir escadas. Exato, uma pessoa começa logo a pensar aqui em planos B, ok, se eu não conseguir ser professor de educação física, o que eu vou fazer? Andei a estudar para isto, era o que eu queria. Portanto, há aqui uma série de coisas que são postas em causa, não é? E que tu só pensas quando passas efetivamente pelas situações. Portanto, houve uma fase negra, entre aspas, ali da parte de, ok, como é que eu vou gerir isto, o que é que se está a passar? Depois, quando regressas, o teu corpo já não está igual. Portanto, eu sou uma jogadora completamente diferente do que eu era quando comecei a jogar, porque fisicamente... O que é que ficou diferente? Ou o que é que sentiste que ficou diferente? A parte da mobilidade, portanto, eu era uma jogadora muito, muito rápida, das melhores defesas, eu defendia muito bem, eu conseguia estar sempre perto com uma boa capacidade de reação e lembro-me perfeitamente... Mobilidade lateral, não é? Sim, lembro-me perfeitamente quando regressei, fora a parte inicial do receio da movimentação e de torcer novamente o joelho. Tanto que eu, na primeira época que eu jogo com uma joelheira, aquelas joelheiras enormes, porque tinha medo de que voltasse a acontecer, ou tinha ainda receio que a recuperação tivesse bem o suficiente para que eu pudesse jogar sem aquilo. Depois também tens que fazer um trabalho mental para voltar, para fazer o desmame ao fim e ao cabo dessa proteção, que consegui fazer felizmente depois no ano seguinte, mas ao início é duro, portanto tens que tirar ali uma série de medos. A nível de estilo de jogo foi isso, portanto, perdi velocidade, perdi capacidade de reação. Depois, por outro lado, também
foi bom porque me pôs a trabalhar outras coisas que se calhar eu não trabalhava antes. Lembro-me, no início, o meu lançamento de fora era mauzinho, portanto eu lançava a 2 pés e normalmente parada, tive que começar a treinar o lançamento em movimento, a um apoio e não a 2, portanto houve ali várias coisas que no estilo de jogo também foram mudando por causa disso. E depois é engraçado, depois eu quando volto a fazer outras cirurgias ao menisco, a primeira recuperação é muito mais rápida. Foram mais 2, não é? Tu ainda tiveste mais 2 lesões no menisco, isto já no outro joelho, não é? Aqui nos últimos anos, nos últimmas 5 anos, foi os últimos 5 anos as 2? Foi ali em época Covid, portanto foi em 2019, 2020, não ajudou a parte da recuperação, mas a minha preparação para aquelas cirurgias já foi 10 vezes melhor, portanto eu ainda estava no hospital e já estava a trabalhar para a contração isométrica, o que é que eu tinha de fazer, portanto, para além da cirurgia ser uma cirurgia mais simples, eu própria também já estava preparada para isso. Ainda não estou a 100%, porque entretanto depois também me desleixei um bocadinho, mas com a parte da condição física, da recuperação muscular, mas depois já foi muito mais fácil voltar. Primeiro já sabia pelo que é que ia passar, também realmente mais rápida, portanto sim. Há aqui uma parte que também eu acho que muitas vezes é obscura, que é uma pessoa que recupera de uma lesão grave, no menisco também, mas sobretudo, por exemplo, de rupturas de ligamentos ou uma ruptura do Aquiles, passa a ter, na maioria dos casos, salvo raríssimas exceções, uma coisa que é recuperar com dor, não é? E jogar ou treinar com dor enquanto e isso é necessário para que a recuperação possa ser feita o máximo possível. Tu também passaste por isso, porque muitas pessoas, quando estão a fazer na recuperação, há um desconforto, há uma dor, pensam que está tudo errado, depois acabam por... E depois tem esse impacto de, às vezes, sim, isto significa que está uma coisa errada, outra vez não é só parte do processo, eu tenho que conseguir continuar a confiar em quem me está a dizer que é parte do processo e conseguir fazer as coisas, não é com um grau de dor alto, mas com um desconforto permanente, a acreditar que aquilo vai melhorar, apesar de às vezes parece estar a piorar, não é? Como é que foi para ti também lidar com isso? É uma coisa completamente nova, não é? A gente não tem dor, estamos a fazer as coisas como a gente acha que é, a dor é sempre um sinal mau, mas ali não, temos de estar a gerir esse desconforto e a gerir essa permanentemente. Sim, daí eu te dizer que da primeira para a segunda recuperação eu senti mesmo grande diferença, porque na primeira, eu à primeira dor, ao primeiro desconforto, eu dava sinal a quem estava comigo. E ok, então vamos trabalhar, mas só até determinado grau de dor. Grau de dor, exatamente, sim. Portanto, sim, é isso mesmo. Sim. Então, felizmente fui muito bem acompanhada, portanto fui fazendo essa gestão. Acho que fiz a gestão tão bem que agora estou a correr o risco ao contrário, que eu já não sei treinar sem dor. Portanto, já há ali um grau de... Quando a malta diz, estou aqui com uma dorzinha, às vezes penso, se calhar não devia estar a treinar. Uma? Para mim é feriado. Exato, quando é só uma não é muito mau, mas sim, não é fácil, não é mesmo nada fácil, por isso é que quando eu te digo que tens que ter ali também às vezes uma motivação externa para além do quereres recuperar ou quereres voltar rápido, porque não é fácil, não é mesmo fácil. A lesão do ligamento cruzado, como eu fiz, portanto, que era foi um rotulante, portanto eu tirei, fui joelho aberto, portanto foi um bocadinho diferente da tua. Estamos aqui a falar de 2 vezes isto aqui, dá um sketch do Gato Fedorento de certeza absoluta que estão a ver, que é o que eu, depois no final vai fazer aqui umas montagens a dizer, a mim dói mais. Não, mas levando aqui um bocadinho mais para a parte mais séria, é preciso uma resiliência muito grande, uma vontade grande de quereres continuar a fazer as coisas, porque não é um processo fácil. E tem aqui uma parte física dolorosa e que tu tens que ter essa capacidade de gerir. Não há outra palavra, gerir. É mais fácil desistir, é mais fácil não fazer, às vezes até é mais fácil não ser operado. Há muita gente que opta pela não operação e simplesmente deixar de jogar, mas para mim nunca foi uma opção não estar bem, ou pelo menos não fazer o possível para recuperar. Depois quer continuar a jogar ou não, isso depois é outra questão, mas de ser funcional, sim.
Boa, acho que foi aqui parte uma boa. resistente, João. Faz parte do resistente. Acho que foi aqui uma boa partilha. Sim, Agora, sim. eu levar aqui para outro tipo de conversa, porque eu sei do teu início no corfball. No início foi muito também por uma questão social, que acaba por ser um desporto misto, conhece muita gente, pessoas interessantes, e acaba por se ver as coisas de uma forma. Mas eu sei que há aí uma mudança depois, ou pelo menos eu também senti uma mudança para depois uma vertente mais competitiva. Mais tarde, e tu acabas por também participar até nestas competições europeias e de conquistar estas medalhas, já depois dessa lesão gravíssima que tiveste. Isto, concordas com o que eu estou a dizer? Como é que isto aconteceu? Qual é que foi aqui a mudança ou a perspectiva com que entraste versus a perspectiva que depois tiveste mais à frente na carreira? Sim. Quando eu entro para o corfball foi um bocadinho para substituir a ginástica, porque eu fazia ginástica, também num grupo misto, sempre fiz, portanto, fora o desporto escolar da escola. A ginástica, acrobática... Não, a ginástica era formação geral, era demonstração, portanto era fazer saraus, fazer exibições era o que eu gostava. Sim. Era o que eu gostava de fazer, não a um nível grande, portanto nada de competição, era simplesmente juntar um grupo de pessoas que faziam umas coisas giras na ginástica, mas também o ambiente sempre misto, sempre gostei muito mais desse ambiente, portanto acho que a capacidade de resiliência do treino, agora vou seguir um bocadinho separatista, né? Mas que as mulheres às vezes têm mais, e de lidar com a dor e treinar com a dor, e depois a parte da competitividade dos homens de querem às vezes puxar um bocadinho mais para sermos melhores. Sempre gostei muito desta diferença de estar no treino, e quando eu deixo a ginástica queria algo primeiro coletivo. Lá está, e por acaso jogava, neste caso portanto, uma das raparigas da minha classe de ginástica jogava handball com a Sílvia no Camões. E na altura ela falou com ela e ela não vem aqui experimentar o corfball, que é uma modalidade diferente, etc. Então, na altura fui a Cátia Correia do Carnaxide, e foi essa rapariga, que é a Raquel, fomos as três experimentar. Eu gostei tanto do ambiente, fui muito bem recebida, e era um espírito muito parecido com o que tinha na ginástica, então acabou por ser quase paixão à primeira vista. E depois a nossa modalidade tem características muito específicas e muito fáceis de se gostar, portanto é uma modalidade com regras muito simples, qualquer pessoa rapidamente percebe o que é para fazer, portanto no fundo é jogar basquete, mas sem as regras que às vezes dificultam o basquete, que é não poderes driblar, não poderes andar com a bola na mão, é um jogo cooperativo, é um jogo em que estamos todos em igualdade de oportunidades, que às vezes não acontece no basquete, no vôlei. Portanto, os jogadores mais altos ou os jogadores mais baixos, com todas as tuas características físicas, estás mais ou menos apto para a modalidade, e no corfball é a modalidade em que toda a gente pode jogar, toda a gente tem espaço. Ter sucesso, sim. Toda a gente tem espaço. Isso foi logo uma das coisas que me prendeu, foi a parte social, a parte de ser um jogo simples, e pronto, e até hoje tenho não só continuado, como tentado levar essa bandeira também para todo lado. Outros sítios. Vamos, não é? Exatamente. E sobre a transição depois para uma parte mais competitiva? Eu estava aqui um bocadinho perdida. Depois isto acontece como em todo o lado, né? Cada clube tem a sua filosofia, os seus valores, os seus princípios, e enquanto no Odivelas era uma equipa que na altura jogava na primeira divisão, mas era uma equipa com um nível inferior às equipas que lá estavam, portanto nós jogávamos, mas como não era competitivo, mas éramos obrigados a estar na primeira divisão porque éramos uma equipa A, acabava por ser quase já uma brincadeira, a malta ia brincar ao corfball, e não tínhamos esta vertente do espírito vencedor. Não que a malta entrasse em campo para perder, não é nada disso, mas sabíamos que o nível era tão diferente que quando se ia para os jogos a coisa era
levada de outra forma. Quando aparece uma segunda equipa, nós conseguimos ter duas equipas no Odivelas, depois a coisa já foi aqui um bocadinho diferente, mas manteve-se muito este espírito de lei. Depois acaba o Odivelas e é quando nós ingressamos nos Bons Dias, e aí há um salto diferente. Portanto, é um clube já com, portanto, primeiro é um clube das origens do corfball, portanto já tinha muitas conquistas anteriores, já tinham jogadores que tinham estado no outro nível e a jogar numa primeira divisão, portanto aqui a competitividade aumenta, mas para mim o maior salto dá-se quando vamos para o Carnaxide, que o Carnaxide tinha ali quais foram as principais diferenças? Em primeiro lugar, mais profissional, portanto nós fomos recebidos pela presidente do clube, que faz a apresentação do clube, explica como é que o clube funciona. Neste caso, só para referência, Carlos Lourenço, que já deixou de jogar, mas jogou durante muito tempo, e aliás, deixou há pouquíssimo tempo de fazer parte da direção do futebol de Carnaxide, mas portanto ela, quando nos recebe de uma forma muito profissional. Depois as equipas e a estrutura das equipas também está feita de forma... há ali um espírito, quando nós entramos, há um espírito de competitivo. Portanto, eu lembro-me perfeitamente dos primeiros treinos, de estar a ver aquela malta a treinar e pensar, esta malta não está cá só para se divertir, esta malta está cá para ganhar. Está aqui tudo a comer as linhas do pavilhão, como se costuma dizer. Portanto, e isso depois tu deixas-te envolver por essa forma de estar, não é? Começas a pensar, poxa, então o que é que eu andei aqui a fazer? E não desvalorizamos de todo, mas é uma forma de estar diferente no corfball, e tu começas a pensar, então, não, porque não tentar dar mais, porque não tentar fazer mais? Pois tinha uma característica, e há de ter ainda uma característica, que é a parte do compromisso, não é? Portanto, apesar de sermos uma modalidade amadora, a malta está cá, mas está cá para dar o máximo. Portanto, isso foi um espírito que acabo por ter, ou acabo por perceber a diferença do saltares o nível como jogador, quando tu realmente te dedicas ao treino, uma coisa assim, não é? Portanto, aí o primeiro choque, num sentido muito positivo, esse mesmo entrega ao treino, o compromisso, a malta ali não faltava, ninguém faltava para ter jantares de família, mas não faltava para aniversários. Portanto, foi assim um choque bom. Também teve os seus frutos, não é? Ainda por cima, na altura nós entramos quando o Carnaxide estava a ir ali à final, sempre com o Benfica. Ali, nós entramos, acho que foi a primeira vez que foi nesse ano, sim, quando nós chegamos na parte final, sim. E, portanto, para mim aquela era a realidade. Fomos. Sim. É um bocadinho... Eu lembro-me, só para completar isso, porque eu também senti a mesma coisa, eu também já estava um bocadinho à procura de mais disso, não é? E lembro-me que um dos grandes impactos que teve foi que eu gostava de chegar a horas aos treinos, estar lá mais cedo, começar logo quando possível, e muitas vezes tinha que estar à espera que a malta chegasse porque se tinha atrasado, ou nunca sabia bem quem vinha, quem não vinha. E lembro-me quando fui a primeira vez que fomos treinar, de chegarmos tipo 15, 20 minutos mais cedo e já estava lá 70-80% da equipa A que treinava ao mesmo tempo do outro lado, já lá estavam, alguns estavam a aquecer, estavam-se a equipar. Lembro-me do Bruno Amaral estar a treinar livres contra a parede. Isto eram tudo malta tinham 20 anos, 19 anos, nós éramos mais velhos, não é? Sim. E pronto, aquilo estava completamente incutido já esse espírito, e aquilo, eu adorei esse impacto logo desde o início. E acho que é uma cultura que se mantém das coisas mais positivas até hoje. Portanto, sim, acho que... E ali também apanhámos uma fase geracional. Sim. E não só, e eles, portanto, aqueles jogadores já lá estavam, mas já tinham referências anteriores. Sim. Mais velha, portanto, o Rogério. Isso era algo que o Odivelas não tinha, porque era um clube recém-formado, não é? Os primeiros atletas eram aqueles, sim. E mesmo os Bons Dias, quando nós vamos para os Bons Dias, já não havia as referências dos Bons Dias. As referências tinham saído para o Sporting, sim. Nós é a primeira vez que vamos para um clube que já com alguns anos e que tenha as referências todas ainda a jogar, portanto isso fez o seu impacto. Foi aí a mudança, sim. E outra coisa também gira que eu também senti, lá está a parte social, que era de perceber que a malta do Carnaxide estava com toda a gente.
que era algo que não acontecia tanto, porque eu quando começo a jogar já tenho 21, há coisas que ficam na memória. Eu lembro-me perfeitamente da Silvia perguntar: então que idade é que tu tens? Já 21 ou 22, acho que era 22. Ela: caramba, pá, já não podes ir aos chubos. Com aquela tristeza de já não vais ter a oportunidade de conhecer a malta dos outros clubes num contexto diferente, e que agora felizmente os torneios jovens, não havia os torneios jovens como existem agora, nem existem tantas seleções como existem agora. Isso faz mesmo muita diferença para quem começa a jogar, que é não só ingressas a modalidade a competir numa divisão, mas também a competir com pessoas da tua idade, e nós não tivemos, pelo menos eu falo por mim, tu também acabaste por não ter essa experiência, que é super, super positivo. Portanto, aquela malta que lá estava no Carnaxide já conhecia a malta do Benfica porque já tinha ido à seleção, já conhecia a malta de Bons Dias, já conhecia, portanto, essa parte social que é também uma das coisas depois que te faz crescer, que é já conheces os jogadores dos outros clubes e tu vais-te sempre, ok, ele já faz isto, está neste nível, o que é que eu tenho que fazer para... portanto, aqui aquela competitividade positiva para te fazer crescer, não há patalagem. Pronto, então já foi com esse espírito depois também, se calhar, por isso, quando eu perguntei há pouco se ajudou na lesão, porque quem gosta de competir ou tem o bichinho da competição mais do que do lazer, muitas vezes fica muito mais focado porque quer voltar a ter aquele sentimento de estar num jogo com pressão e a ter que ter performance e estar lá como equipa, e depois as coisas às vezes correm menos bem, mas quando correm bem ficam essas memórias, não é? A gente quer sempre voltar a ter aquele bichinho de estar a competir a um nível alto pelo menos, e de voltar àquela sensação, e depois isso acabou por acontecer, não é? Como é que foram depois as experiências mais competitivas que tiveste das lutas pelas medalhas ou pelo acesso à final com o KLX e as experiências europeias? Como é que consegues fazer aí um apanhado? O que é que significou isso para ti? Ficou como uma boa memória, uma má memória? Como é que... Sim, não, uma muito boa memória. Primeiro porque o primeiro foi a Europa Shield com o Carnaxide, portanto foi o meu último ano de Carnaxide. Tive a oportunidade de ir, aquilo era na Alemanha, não me recordo agora a cidade em que foi, mas estar com aqueles meus colegas de equipa num contexto mais de um curto espaço de tempo, ver também a treinadora da equipa sénior, neste caso a Carla Antunes, a gerir a equipa também, portanto o contexto de competitivo é diferente, não é uma coisa de treinares uma equipa durante o ano, outra coisa é treinares uma equipa para uma competição. Portanto, ver o foco que ao fim e ao cabo os jogadores profissionais têm, que nós infelizmente como amadores não temos, mas o foco de naquela semana tu só treinas, tu só jogas e estás para aquilo, foi espetacular. Ele incentiva durante aquele pequeno espaço de tempo, somos atletas profissionais e aquilo faz... Exatamente, é o mais parecido só para aquilo, uma semana, o que for, 5 dias. Sim. Não é? É isso que estás possível, parecido com o profissional. Sim, exatamente. Gostei muito dessa experiência, não só, portanto eu não era jogador titular, mas adorei a experiência toda. Depois ainda tive a oportunidade de jogar alguns minutos, a Carla deu-me esse voto de confiança, mas gostei da experiência, lá está, porque foi ver o corfball de uma outra forma que ainda não tinha tido a oportunidade. Depois nós tínhamos esse feito depois quando vou para o KPLX. Aquele primeiro ano de KPLX para mim também é muito marcante, não só porque quando vou para o clube eu senti que estava em casa. Foi assim uma sensação muito diferente, portanto, não só pelas pessoas, pelo ambiente, lá com o Vasco recebemos, neste caso a mim, super bem, ali a minha Rita Nimoso, portanto, ali o grupo de pessoas que estavam naquele ano de KPLX foram muito importantes. A ti volto a ter-te como meu treinador, que já tinha no Carnaxide, ainda por mais naquela fase das lesões, portanto fizeste esse acompanhamento não só como amigo, mas também como treinador.
acho que alguns dos cabelos brancos que tu tens devem ser dessa altura. Portanto, nada disso. Venho quando vou para o KPLX, volto novamente após lesão, portanto estive ali quando foi da fratura do cóccix, e quando vou para o KPLX sinto-me bem pelo grupo que estava, pela forma de estar, pelos valores, pelo... Era algo mais do que só o jogo, não é? Sim, do que só jogar. Que eu queria voltar a jogar, portanto que não queria deixar de jogar corfball, mas precisava de um ambiente diferente, e eu senti que encontrei isso quando vou para o KPLX. E todo esse primeiro ano, não só do treino das pessoas, da envolvência, ser o primeiro ano em que a equipa estava na primeira divisão. Não era o primeiro. Para mim, portanto para vocês era o segundo. Mas também era o segundo ano. Era o segundo ano, sim. Pois, portanto era uma coisa também recente no clube. E toda a construção de que a equipa fez nesse ano, enquanto grupo, porque lá está aquela parte que estávamos a falar agora o compromisso, a competitividade, faltava um bocadinho ali no KPLX. Tinha todas as outras coisas, mas realmente o compromisso ao treino é amador, portanto eu vou lá quando quero, e quando nós somos puxados para a primeira divisão e começamos a perceber que estamos a ganhar jogos e que as coisas estão a correr bem, a equipa está a evoluir no sentido de que se calhar ir ali ao Final Four é possível, portanto há ali uma galvanização da parte de toda a gente para atingir aquele objetivo. E naquele ano nós vamos ao terceiro e quarto com o Carnachide, podia ter caído para qualquer um dos lados, mas a verdade é que caiu para nós, e esse ano foi mesmo muito importante, não só porque vou para o clube, volto novamente após lesão, numa situação mais delicada, e conseguimos logo... E esse é também o teu primeiro ano assim full time na primeira divisão, não é? Sim. O meu primeiro ano como jogadora de primeira divisão, sim. Tinha tido alguns jogos ainda no Carnachide. Sim. Lá está, em Odivelas na altura, muitos anos atrás. Sim, mas a nível de... Sim. Mas sim, ali é a primeira época que eu faço na primeira divisão, portanto a competitividade é completamente diferente, portanto foram tudo coisas boas, e principalmente o perceber que gostava de estar ali naquele nível. Sim, esse ano para mim é muito importante. O ano seguinte também, portanto nós conseguimos a segunda medalha de terceiro lugar no ano seguinte. Mas aquele primeiro ano foi muito... Ficou marcado como positivo. Sim. A Europa Shield depois também, mas acho que não tanto como esse campeonato, sim. Esse campeonato do ano todo. Sim. Depois, aqui já mais para a reta final, depois tiveste 4 anos sem jogar, não foi? E também não foi devido à lesão, não é? Foi uma altura que eu também ponderei isso aí. Queres contar um bocadinho desses tempos e também, sobretudo, se calhar, o que é que levou a voltar à modalidade e a voltar a jogar, porque também podias estar na modalidade sem jogar, não é? Mas decidiste fazer novamente esse risco, passado 4 anos e 27 lesões, de tentar voltar a competir. Conta um bocadinho dessa parte. Sim, portanto, eu deixei de jogar na mesma altura em que alguns jogadores do KPLX deixaram de jogar, uns começaram, outros simplesmente ainda não. Nunca mais voltaram, sim. Exatamente. Depois eu faço 2 cirurgias ao menisco, portanto é nessa fase, nesses 4 anos. Tanto que eu quando regresso por culpa tua e do Miguel Costa, que me apresentaram um projeto do KPLX com boost, podemos dizer assim, de regressar ao clube, que eu gostava tanto, e com funções de coordenação, neste caso aqui com um projeto com o qual eu me identifiquei logo quando vocês reuniram comigo, portanto que foi um conjunto de várias coisas, portanto foi um projeto, a partilha de um sonho, a partilha de uma visão para a modalidade e para o desporto, né? Portanto, neste caso aqui também para a comunidade, assenta em valores com os quais eu me identifico e com pessoas que eu gosto, portanto juntava ali as três coisinhas, que é a parte da amizade, que para mim sempre foi muito importante numa equipa. Eu não consigo estar a jogar num sítio com pessoas com quem eu não me sinta bem, com quem eu não gosto de estar, portanto para mim isso é muito importante.
parte do projeto que temos há 10 anos, portanto não é um projeto há 1, 2 anos, é uma coisa há 10 anos e com cabeça, tronco e membros, e pronto, e não deu para dizer que não. Inicialmente eu não queria jogar, como tu disseste, queria só estar na parte da área da academia, que é uma área que eu gosto muito, portanto, trazer novas pessoas para, neste caso, os mais novos, para a modalidade, fazer aqui a introdução o quanto mais cedo possível, né? Sabemos que as modalidades não crescem e isso é uma imagem que ficou, que eu quando comecei a jogar a pirâmide estava invertida, portanto tínhamos muitos atletas séniores e muito poucos atletas jovens, felizmente isso hoje em dia, e acho que temos colaborado também aqui um bocadinho para isso, a base de atletas mais novos e já muito grande. Não sei agora em que formato é que está a pirâmide, tínhamos que pedir à Federação para mostrar um gráfico de idades, se calhar João Pedro não posso dar. A prova disso é que eu lembro-me perfeitamente do campeonato eu creio que foi 2012, em que já tínhamos seleção de sub-19 há alguns anos. Sim. E voltámos a ter, eu creio que a treinadora a Joana Faria, e tínhamos um total na modalidade, a malta não se, para vermos o quão crítico estava, eu creio que tínhamos um total de selecionáveis de 15 ou 16 atletas para irem a essa seleção. Tanto que acabou por ir jogadores como Sebastião Condado, ou Tiago Ferro, João Lopes, eu creio que o Sebastião Condado devia ter para aí 12 anos. E acabou por ir aos sub-19 simplesmente porque havia muito poucos. Hoje em dia, para os sub-15, para os sub-15, tem que se fazer 2 momentos diferentes com quase 30 atletas para conseguir ver quase toda a gente nos sub-15. Portanto, acho que essa pirâmide se inverteu, acho que é um dos grandes heranças que deixa esta também direção da Federação, e também os clubes também têm contribuído bastante para isso. Agora estamos num porto muito mais seguro para os próximos anos do que sem dúvida estávamos quando nós começámos. Mesmo essa conversa que havia antes, que era quem começasse cedo tinha muita probabilidade de ir a uma seleção jovem, hoje não é assim, porque hoje até nos sub-15 vão 12 dos 60, e se formos após sub-19 já são mais de 100 selecionáveis e só vão também 12, portanto isso acho que é sem dúvida. Sim, portanto isto é mesmo, exatamente. É mesmo muito positivo, muito positivo, portanto, agora voltando aqui um bocadinho atrás, portanto sim, eu quando vocês me convidam para fazer parte da academia, não havia como dizer que não, portanto ingressei, ainda continuo a fazer essa função, e depois estando na modalidade, aquele bichinho começou a voltar devagarinho, ao início só venho aos treinos para voltar a ganhar forma, e pronto, e entretanto acabo a época, e quando faço aqueles jogos do final de campeonato do ano passado, portanto parece que do terceiro e quarto lugar da sua divisão, né? Sim. E eu volto a estar perante uma situação competitiva em que está ali, dá-lhe ao barulho, o bichinho volta. Aliás, antes disso já tinha voltado quando foi a taça, com o jogo que perdemos contra o Benfica B, esse jogo foi o gol de ouro, não é? Sim. Não vou esquecer, Fabiano marcou esse gol. Tive maldito ao Tiago Ferro, foi ainda mais frustrante. Foi assim, daqueles momentos de bola no meio, na linha lateral do Jardão, e a bola entra. Portanto, aí o bichinho volta e eu começo a ponderar: ok, então se calhar vou ter que fazer mais um jogo, vamos acabar a época, e depois quando há a final, eu, pronto, ok, vou ter que voltar na época a seguir, ainda meio debilitada, mas não dá como, sim. O bichinho volta sempre, é tramado. Bom, aqui se calhar só aqui para terminar, a parte boa que agora já temos no nosso clube uma equipa K, portanto eu agora já sei que posso deixar de jogar nesta divisão, que já tenho uma equipa para onde poder continuar a atividade. E que foi muito engraçado. Agora, este fim de semana, quando acabamos o jogo, já tinha o Marco Gonçalves da equipa do CCO: epá, pessoal, vocês já têm uma equipa para mim. Quando eu quiser deixar de jogar, já tenho equipa para mim. Eu, pá, mano, claro que tens. Mas a nossa nova iniciativa do clube é uma equipa para quem quiser experimentar a modalidade ou tiver com saudades da modalidade. É constituída por pais de atletas, mas não só. Quem quiser fazer atividade física ao sábado de manhã, das 10 às 11,
A nossa grande colega Rita Pinto. Rita Pinto, agora aproveitando também o podcast, um bocadinho de publicidade, quem se quiser vir juntar à turma, são muito bem-vindos. Queres explicar um bocadinho como é que está? Diz? Não, ia só concluir que isto é mais uma prova em como o corfball é uma modalidade para todos, tu consegues jogar corfball a serem aos 80 é mesmo, e acho que é mesmo uma modalidade mesmo para mais de 70, ou seja, se baixar o poste, se baixar as dimensões do campo, a malta consegue continuar a jogar, até competir de alguma forma, e é um desporto mesmo que permite isso devido às suas características, desde os mais novos. É uma coisa que poderíamos ter tocado, se calhar agora já não temos tempo, que é essencial também na formação de todas as modalidades, dos princípios básicos de todos os desportos coletivos. Mas sem dúvida dá também para estar junto à modalidade e continuar a ter prazer a jogar até bastante tarde. Temos a Holanda como grande exemplo disso, não é? Jogam avós, filhos e netos, jogam todos no mesmo clube, têm jogos de fim de semana. Mas depois quando convidares o Nuno Ferro pode ser que ele depois explica-te melhor essa parte. Como é que funciona. Isso também é parte do nosso sonho, não só nós, mas outros clubes também poderem ter cada vez mais isso e sobretudo também crescer, iniciarem novos clubes. O que eu queria perguntar é, também nós quando encarámos este desafio, portanto quando convidámos também foi para aqui a área da academia para vermos que nós sabemos e temos a certeza que o clube e a modalidade só tem futuro se começarmos com os mais novos o mais cedo possível. E é um trabalho muito difícil de captação de pessoas que não conhecem a modalidade, mas que às vezes basta experimentar para ficarem muitas a gostar. Depois o difícil depois é também convencer os pais que isto é uma modalidade que faz sentido e não outras que são mais famosas. Conta um bocadinho como é que tem sido essa experiência e como é que estão as coisas agora, passados estes, estamos a terminar a terceira época, não é? Desde que iniciou aqui a academia, como é que estão a correr as coisas? Explicar um bocadinho como é que tem sido esse processo e esse novo desafio também da tua vida, não é? Sim. Bem, nós começámos numa escola, na escola da Portela, aliás, com um núcleo muito pequenino. Aliás, tu foste o primeiro treinador desse projeto e o que eu tenho sentido, não só, portanto, nós fizemos aqui uma abordagem diferente, temos ido ao primeiro ciclo, temos ido ao quinto e sexto ano, até a secundária, portanto temos passado aqui temos ido a várias escolas fazendo demonstrações da modalidade, e o que é mais interessante de se perceber é que não é raro o miúdo que não tem grande prazer a jogar, porque é um processo rápido. Portanto, a partir do momento em que nós conseguimos pôr a bola no cesto e lá está, baixando, adaptando a altura do poste e às capacidades dos alunos, é muito fácil ter sucesso muito cedo. Portanto, da parte, pelo menos da minha sensibilidade, é uma modalidade que todos gostam de jogar. Temos aqui a desvantagem perante o futebol e o basquete, etc., para além de ser uma modalidade que já é conhecida e praticada por todos, portanto já tem aqui uma cultura muito maior na nossa sociedade. É também parte dos pais, como tu disseste, muitas vezes os meninos até querem vir experimentar, mas o pai, o que é isso? Não sei o que é, portanto não experimento. Então já tivemos o contrário, né? De miúdos que fazem apenas uma demonstração e vão com o nosso voucherzinho para casa e vão experimentar e ficam. Portanto, aqui o mais giro deste projeto tem sido perceber que, independentemente da idade, claro que secundário é aqui já é uma idade um bocadinho diferente, mas desde o primeiro ciclo, pelo menos até ao 9º ano, todos os alunos gostam de jogar. Não há ninguém que não retire prazer de jogar, aprende a jogar muito rápido. Portanto, a nossa abordagem tem sido explicar as regras básicas, fazer alguns jogos, umas brincadeiras e pôr a jogar. E é engraçado, naquelas oportunidades em que temos de ir lá 2 dias à mesma escola, nós já notamos diferença de um dia para o outro, aliás, às vezes até do primeiro jogo para o último jogo no final do dia. Portanto, é uma modalidade em que os meninos aprendem rápido a jogar e, como já falámos, tem regras básicas, então também tudo isso potencia. E a parte de ser jogado niche, para mim tem um valor pedagógico fundamental, que é desde cedo começarem rapazes e raparigas a jogar juntos. Há aqui uma série de desmistificações barreiras que deixam de existir,
por praticarem esta modalidade, e é muito giro. E nós tivemos há pouco tempo um torneio também no KPLX, de ver a quantidade de miúdos de 5, 6, 7 anos que já jogam a modalidade e que vêm e que estão a aparecer nos clubes, porque os clubes têm, e a própria Federação tem feito essa divulgação de campos de férias. Portanto, nós temos conseguido, nós na Junta de Freguesia já devemos ser os chatos, não é? Porque a verdade é que a única forma que nós temos de nos dar a conhecer é começar a aparecer nas diferentes atividades, seja o dia da atividade física, seja as feiras desportivas, seja um convite para ir fazer uma demonstração a algum lado. Nós temos conseguido agarrar essas oportunidades e também por causa disso também temos tido esses frutos. Como é que estamos agora? Temos neste momento sim, inicialmente começámos com uma academia, neste momento já temos 2, portanto uma na Portela e uma nos Olivais. A da Portela é exclusiva para alunos da escola, porque a atividade decorre em horário escolar, portanto apenas alunos daquela escola podem ir. E a escola, quer dizer qual é a escola? Se alguém está a ouvir e é daquela escola, não sabe. É BEON da Portela, portanto que é a escola amarela para quem aqui desta zona. Terças e quintas, terças e sextas, das 5h15 às 6, e aos sábados de manhã, das 10 às 11, na escola de Sara Afonso, o pavilhão Viver Olivais. Para quem pesquisa na internet é mais fácil procurar pelo pavilhão Viver Olivais, e pode e deve experimentar, porque nós temos feito algumas demonstrações, mas infelizmente nós não trabalhamos a full time para isto, não é? Portanto, essa é outra parte que é isso que portanto, isto tem muita paixão, muito esforço, e os dividendos são exatamente da paixão pela modalidade para outra parte da conversa, não é, que faz toda a diferença, que é aqui o associativismo amador. Portanto, nós vivemos basicamente de fundos de Estado, recebemos que são irrisórios para as nossas realidades, e estamos a concorrer neste momento com escolas como o Sporting e Benfica, que estão a espalhar as suas academias por tudo o que é escolas. Então, começa a sobrar muito pouco espaço para as modalidades amadoras como a nossa, mas e não só, para poder ter espaço dentro da comunidade, e isto é muito triste, no sentido em que deixamos de ter a oportunidade de treinar, né? Nós neste momento temos o nosso pavilhão, mas muitas vezes não o temos, não é? E depois quando tentamos procurar outras opções, não dá, isto não dá, já está para o Sporting, isto não dá porque está reservado a privados. Portanto, aqui o desporto tem sido aqui um parente muito, muito, muito pobre, neste caso o desporto amador, isso aqui dentro, né, do desporto nacional. Portanto, nós sabemos que mais de metade do dinheiro vai para futebol e depois para outras modalidades. E dentro das outras modalidades também sabemos que as grandes associações, neste caso os grandes clubes, conseguem sempre buscar essas verbas que ao fim e ao cabo são tão importantes para nós como uma associação. Para isso não há... Precisamos de pessoas como tu, precisamos de pessoas que estejam aqui ligadas a uma missão maior, não é? E só a única forma disso mudar é termos mais atletas, termos mais exposição e começarmos a aparecer em mais locais, e não pode ser só... A chamada cunha política também ajuda. Sim, mas isso também é preciso ter dimensão, a não ser que estejas a pensar candidatar agora às europeias, não sei se... Não, mas, por exemplo, isto é uma comparação engraçada às vezes de se fazer o pádel. É uma modalidade ainda mais recente que o corfball. Eles fizeram aqui um investimento brutal na parte... Sim, mas tem investimento inicial, nós não temos, na modalidade não tem... Exatamente, e para além disso tem uma pessoa a trabalhar o tempo inteiro, e é mesmo contratada para isto, para andar pelas escolas a nível nacional, a fazer a ponte entre os clubes de pádel e as escolas, portanto, que é outra vertente. Terá que ser o caminho, e infelizmente não conseguimos, né? Portanto, não há verba para pagar essa pessoa, não temos um clube em cada esquina, como se costuma dizer, estamos aqui um bocadinho restritos à área de Lisboa, e tudo isso faz com que a modalidade não cresça. Portanto, há aqui uma série de barreiras que ainda têm que ser ultrapassadas, que para além da boa vontade também é preciso que
que haja para continuarmos a sermos mais visíveis. A verdade é essa. A visibilidade neste momento. Temos que todos continuar a trabalhar aqui cada vez mais em conjunto. No fundo, todos os clubes estão no mesmo barco. E isso é fundamental. Nós esperamos também estar a trazer esse espírito. Se crescermos todos, vai ser tudo certamente mais fácil para todos e vai ter ainda melhor significado. Olha, obrigado, Ana, pela participação. Espero que tenhas gostado. O episódio número 5. Ao início estava com algum receio que viessem fazer assim perguntas assim um bocado discutidas, que isto para a malta que não sabe, nós não sabemos as perguntas. Isto aqui é tudo muito... Não, estou bem. Não, foi um gosto. E é importante haver e dar parabéns mais uma vez ao KPLX. Isto não é parece que é puxar a brasa à minha sardinha, mas não é só, mas acho que é importante há coisas que se vão perdendo com o tempo, principalmente a parte histórica. Claro que eu não sou a melhor pessoa para isso, porque as datas para mim mas vão certamente aparecer outros convidados como a Carla, que sabem as datas todas e que vão perguntando ou que registam, para que na história da modalidade... Por acaso a Carla tem péssima com datas, eu acho que sabia as datas todas. Mas ela aponta e há de haver de certeza mais... para que lá está, para que esta parte não fique esquecida, e a origem do corfball e como é que isto começou a aparecer. Portanto, parabéns pela iniciativa, porque acho que é uma forma de termos este registro de uma forma mais atual. Boa. E pronto, damos por concluído o terceiro episódio do nosso Corfcast. Esperamos voltar mais breve do que o último, tentar que seja mais contínuo, e pronto, e no próximo esperamos tê-los de volta. Espero que tenham gostado e até à próxima.